Deus e os cristãos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula, a lição 2 da nossa apostila do módulo 4. Nós vamos falar sobre a relação entre Deus e os cristãos, Deus conosco. Vamos falar sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, o Filho do homem. E sua humanidade, ela é demonstrada através da descendência humana, pelas suas limitações, por seu crescimento e desenvolvimento naturais. Como qualquer ser humano possui corpo, alma e espírito, pelos nomes humanos que lhe foram dados por ele e por outros. E Jesus veio em carne e sua natureza humana é inquestionável. Então, nós vamos começar a nossa lição falando sobre Deus e os cristãos. Amém? Deus é o nosso Pai, não precisamos temer. Em Mateus capítulo 14, versículo 26 e 27, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na sua Bíblia. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em toda a Escritura Sagrada encontramos muitas palavras de encorajamento. Afinal, o Senhor conhece muito bem as nossas fraquezas, por isso faz questão de nos assegurar que estará sempre presente conosco. Não importa o tamanho do problema ou da luta que enfrentamos, ninguém é maior do que aquele que nos ajuda e nos fortalece. Podemos e precisamos orar com fé real nele. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 até o versículo 11, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o Senhor lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Pedir, buscar e bater, o Mestre sempre incentivou a prática e a perseverança na oração. Quando pedimos algo a Deus, exercitamos a nossa fé e mostramos a nossa dependência dele. Mas não basta apenas pedir, é preciso buscar, ir ao encontro do que queremos e finalmente bater. Em algum momento podemos encontrar as portas fechadas, mas isso não é motivo para recuar, e sim para perseverar no que desejamos, segundo a vontade de Deus. Há uma garantia de que Ele providenciará tudo o que precisamos. O Pai Celestial nos dará não somente o que se refere ao que é material, mas, acima de tudo, ao que é espiritual. Visto que Deus é perfeito em amor e graça, seus filhos ou filhas devem seguir seu exemplo. Vamos acompanhar na Bíblia? Em Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48, diz assim: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos
do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Deus, sendo Pai, perdoa todos os pecadores, as que se arrependerem. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Na qualidade de Pai, Deus está interessado e cuida de toda a sua criação. Mateus capítulo 6, versículo 26. Deus sabe quais as verdadeiras necessidades dos seus filhos e das suas filhas, e por isso não os quer preocupados e temerosos. Deus promete que estaria com os seus filhos em todas as situações, inclusive em momentos de adversidades e perseguições. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. E quando vós conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Deus é o Pai Criador que sustenta todas as coisas no céu e na terra. Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Do Senhor Jesus em espírito, registrado por Lucas, contrasta com a alegria carnal dos 70 que estavam no seu redor. Enquanto esses discípulos se alegravam pela autoridade concedida a eles, o Salvador se regozijava com a preciosa revelação da palavra aos pequeninos e humildes. O homem só comunga dos pensamentos de Deus quando vive em intimidade com Ele. Por isso, poucos têm a compreensão exata daquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. A nossa missão como filhos ou filhas de Deus é amá-lo e glorificá-lo. Fazer a vontade do Pai, nesse caso, não se torna um fardo cansativo, mas um ato livre que concede alegria e satisfação. O incentivo para os crentes servirem a seus semelhantes é amar, mesmo os seus inimigos. É o desejo de serem filhos ou filhas dignos de seu perfeito Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 44 até o versículo 48. Deus conosco. Deus conosco, ou Deus está conosco, é uma expressão que vem da palavra hebraica, Imanu, El. A palavra traduzida por Emanuel é encontrada 4 vezes na Bíblia, sendo 3 vezes no Antigo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 8, versículo 8, e Isaías capítulo 8, versículo 10. E uma no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Na visão de Isaías, o profeta contemplou o nascimento do Emanuel, ou seja, de um Deus próximo, presente e conosco.
Para os cristãos ou cristã, tal profecia foi cumprida com o nascimento de Jesus Cristo, que se fez tão presente e real, a ponto de se tornar humano, para melhor se aproximar dos seus filhos ou filhas. O nascimento da criança foi um sinal de que Cristo seria o Salvador. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 17. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago nova e grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. As boas novas do nascimento do Messias não foram dadas a sacerdotes, escribas, fariseus, reis e outras pessoas ilustres, e sim a simples pastores que estavam em sentinela, protegendo seus rebanhos durante a noite. Esta revelação foi dada a eles porque bons pastores são trabalhadores, capazes de dar a vida por uma ovelha. Diante disso, quem mais poderia ter o privilégio de receber primeiramente a notícia do que o pastor dos pastores havia nascido? Nasceu hoje o Salvador. Não há referência na Sagrada Escritura sobre o dia, mês ou ano do nascimento do Senhor Jesus. Por isso, é incoerente considerar 25 de dezembro como o dia do seu nascimento. Se a data fosse relevante para a nossa fé, certamente haveria registro. A maior celebração consiste em alcançar a salvação. Por isso, meio do sacrifício da cruz, e poder louvar ao Altíssimo com um novo nascimento. Isso lhe agrada sobremaneira, pois marca o começo de uma nova história, quando o homem deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus por adoção. A multidão de exércitos celestiais regozijavam grandemente pelo nascimento do Messias. A canção dos anjos expressava a alegria do céu, em saber que o ser humano seria resgatado dos seus pecados. Aquele que recebesse o Filho não viveria mais separado do Criador. Além disso, teria a sua alma inundada de paz. Apesar de o Salvador ter nascido de uma mulher humilde e de forma simples, o soberano nomeou uma multidão de anjos para cantar, como uma orquestra celestial, no nascimento do seu filho. Na promessa de Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 20, encontramos a maravilhosa confirmação. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Messias, palavra hebraica, e Cristo é a palavra grega, que significa ungido. Jesus era um nome próprio, comum em sua época, tal como o nome de José é comum em nossos dias. Cristo, porém, não é seu sobrenome, mas a característica ou um título
que o distinguia. Cristo significa o Messias, o ungido, portanto dizemos Jesus Cristo. Estamos atribuindo a Jesus as características do Messias, do ungido, profetizado e esperado por Israel. Cristo foi o ungido de Deus, que habitou entre nós. Jesus é a forma grega do nome hebreu, Josué, ou posterior, Yeshua, ou Yeshua, que significa salvação, libertação, proteção, defesa, auxílio, socorro e vitória. O Messias. Os judeus esperavam um Messias, rei que, à semelhança do rei Davi, restabelecesse a unidade das 12 tribos de Israel, sob a liderança de um único monarca. Contudo, Jesus não se revelou com a característica de um rei poderoso, estrategista e político. Pelo contrário, ele anunciava o rei de Deus, o reino de Deus, e não um reino terrestre. Deixou claro que não era um Messias judaico terreno e que o seu reino era diferente. Em João capítulo 18, versículo 36, diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Seu poder estava na sua capacidade de servir ao próximo. Seu messianismo era caracterizado pela total entrega a Deus e pelo serviço aos outros ou às outras. Jesus se revelou aos seus discípulos como Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Perante os seus juízes, Jesus foi questionado acerca de ser o Cristo, o Messias. Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64. O Messias tem sido apresentado na Bíblia de diversas maneiras. O servo do Senhor, apresentado pelo profeta Isaías, em Isaías 49, versículo 1 até o versículo 6. O príncipe da paz, o rei que viria governar sobre os judeus. Isaías capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 7. O renovo. Sobre esse título messiânico, há uma linda série unificada de predições. No domínio se caracterizará por julgamento e justiça. Seu nome é Iavé, justiça nossa. O descendente da mulher. A humanidade do Messias é sempre salientada na Bíblia. Em particular, é frequentemente por intermédio da mulher que a origem do Messias é descrita. Gênesis capítulo 3, versículo 15 e Isaías capítulo 7, versículo 14. O Filho de Deus. O nome Filho de Deus refere-se a Cristo 40 vezes nas Escrituras. Jesus nos ensinou que devemos fazer a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Isso serve de alerta para aqueles que estão em uma igreja e dizem crer na palavra de Deus, mas não a praticam. O Altíssimo não aceita falsa conversão. O que ele exige de cada um de nós é a obediência à sua vontade. Muitos estão iludidos na obra de Deus, pois pensam que por pregarem o Evangelho, curarem os enfermos e até expulsarem demônios, estão bem espiritualmente e com a salvação garantida. No entanto, o que fazemos
não é mais importante para o Todo-Poderoso, poderoso do que somos. Ser enganado pelo diabo é terrível, mas pior ainda é ser enganado pelo próprio coração. Muitos pregadores eloquentes que operavam grandes milagres manifestaram mais tarde um caráter defeituoso e hoje estão humilhados e desacreditados. Reflita nisto. O que adianta ser conhecido pelos homens e não ser conhecido pelo Senhor Jesus? Tendo em vista a salvação da humanidade por intermédio da encarnação, Jesus assume a natureza humana de servo e se submete à total vontade de Deus Pai. Contudo, Jesus é da mesma natureza de Deus, o que significa dizer que, em essência, Jesus é Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Em João capítulo 5, 19, nós lemos que Jesus dependia do Pai. Em João 8, 29, lemos que Jesus ele foi enviado pelo Pai. Em João 10, 18, nós lemos que Jesus estava sob a autoridade do Pai. Em João 17, 8, lemos que Jesus recebeu do Pai a sua mensagem. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós lemos que Deus é o cabeça de Cristo, ou seja, Cristo está sujeito ao Pai. Os inimigos da fé podem, por intermédio dessas passagens, dizer que Jesus não é Deus, dada a sua eterna submissão ao Pai. Trata-se de uma submissão de ordem, de ofício e de operação, e não de essência. Ele é submisso na obra redentora. Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo 11. Em João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós lemos o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Neste trecho, Jesus Cristo é chamado de Verbo, fazendo alusão à palavra criadora de Deus, em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 26. Quando se deu a criação de Cristo, Cristo estava presente como o próprio Deus. Além da natureza humana, Jesus também trazia em si uma natureza divina. Como Filho de Deus, Jesus é ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Tudo o que existe se originou com o Senhor Jesus. A palavra que verbalizou e concretizou os decretos de Deus, com isso tudo foi feito para atribuir a glória a Ele. E assim toda a criação se tornou sua herança perpétua. Portanto, a grandeza do universo manifesta a grandeza do seu autor e ecoa sua potente voz. O nascimento da criança foi um sinal de que Cristo seria o Salvador, o Filho do Homem. Com grande frequência, Jesus referia-se a si mesmo como Filho do Homem, como nessas passagens, em Marcos capítulo 13, versículo 26. Ele certamente usou esse tempo para descrever seu caráter e a sua missão.
título que Jesus usava para si mesmo como escolhido de Deus para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Esse título se refere à condição humilde e humana de Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 58. Não ter onde reclinar a cabeça. E também a sua futura glória, em Mateus, capítulo 25, versículo 31. O termo Filho do Homem aparece no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, e no livro do profeta Ezequiel. Sua humanidade é demonstrada. Descendência humana, feito de mulher, está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, e descendente de Davi, Atos, capítulo 13, versículo 22 e 23. Por seu crescimento e desenvolvimento naturais. Como qualquer ser humano, possuía corpo, alma e espírito. Em Mateus capítulo 26, versículo 12. Vamos ler comigo? Ora, derramando ela este ungento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Alma. Mateus capítulo 26, versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Espírito. Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Pelas suas limitações humanas. Mateus 8, versículo 24. Jesus cresceu, ele teve fome e sede. Ele dormia, sentia-se cansado e sofria. Cristo em tudo foi tentado, mas ele não pecou. O pecado ou qualquer coisa que envolve a possibilidade de pecar não podem ser contados em suas limitações humanas. Pelos nomes que lhe foram dados por ele mesmo e por outros. Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Filho do homem. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Nazareno. Atos capítulo 2, versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O profeta. Mateus capítulo 21, versículo 11. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo,
homem. Jesus veio em carne e sua natureza humana é inquestionável. 1 de João, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Somos ordenados pela palavra a não sermos inocentes, a ponto de acreditarmos que todas as pessoas que se dizem de Deus são realmente dele. Provar os espíritos significa verificar se o testemunho professado é verdadeiro e se aquela pessoa que age pelo Espírito Santo ou pela carne. O problema dos falsos pregadores não ficou restrito ao passado. Muito pelo contrário, vivemos época de maior atuação dos espíritos enganadores. O perfeito instrumento divino para testar se alguém age mediante a vontade de Deus ou não são as Escrituras. Basta verificar se essa pessoa pratica suas instruções e as ensina com temor e sem nenhuma deturpação. Nós vamos terminando mais uma lição, a lição 2, né? Deus e os cristãos. Nós aprendemos a relação entre Deus e o cristão. Deus conosco, o Messias, o Filho de Deus. Nós aprendemos sobre o Filho do Homem, a sua humanidade, como foi demonstrada, né? Jesus aqui na Terra, a descendência de Jesus aqui, descendência humana, o crescimento e o desenvolvimento natural. E como qualquer ser humano, Jesus ele possuía corpo, alma e espírito. Pelas limitações humanas de Jesus e pelos nomes humanos que foram dados por ele mesmo e por outros. E Jesus ele veio em carne e a sua natureza humana é inquestionável.